Olá, Eu sou Thalita. eu sou a Andréia. Você está aqui conosco no canal Monitorando. Seja bem-vindo, se inscreva no canal e dê um like no vídeo. Hoje vamos falar sobre um período muito importante da história brasileira, que foi a ditadura militar. Importante foi no sentido de presenciarmos um outro governo e darmos valor à democracia. Porém, esse regime teve contribuições assim bem significativas para a educação. E considerando esse período, André, a gente quer saber quais foram as mudanças de legislação, mudanças legais, mudanças de leis que houve nesse período. Então tem três marcos importantes durante esse período. A Constituição Federal de 67, a Reforma Universitária de 68 e a Lei 5692 de 71. Então, a Lei 5692 de 71, muitos até hoje confundem como se fosse uma LDB, porque ela teve importância direta na educação. Então, perguntando sobre ela é uma LDB? Não, ela não chega, não é correto chamar a Lei 5692 de uma LDB. Porque, na verdade, a LDB de 61, ela já tinha sido tão ao gosto do empresariado que participou do golpe de 64, que eles não tiveram necessidade de fazer uma nova LDB. A LDB de 61 já era suficientemente permissiva, né, para o interesse privado se expandir. Então eles não precisaram. O que eles fizeram foi uma reforma, uma emenda, que principalmente é interessante porque essa reforma, essa lei 5692, ela atende a algumas demandas populares, algumas demandas de esquerda, né? De uma maneira disfarçada. É um cala-boca, mais ou menos. Como que ela foi feita? Porque estávamos no período bem ditatorial, não tinha democracia, o Congresso estava fechado, não tinha abertura para nenhum partido que dirá para a população. Então, como que ela foi feita? Então, os militares, então, convocaram um grupo de trabalho. Isso era uma estrutura muito comum durante a ditadura militar. Se repete hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado com os GTs, os grupos de trabalho, que é uma forma não democrática, parece democrática, mas não é democrática. Então, você convoca um pequeno grupo e eles tinham 60 dias para elaborar essa lei. Tinha esse prazo de 60 dias, que é um prazo muito exíguo. Muito pequena para poder elaborar uma lei, ainda mais para a educação, nossa. Na verdade, o que aconteceu é que os militares já tinham o projeto na manga, prontinho, e aquele grupo de trabalho ele foi formado só para legitimar, para dar uma que foi democrática. Entendeu? Era uma farsazinha. E quais foram as contribuições dessa lei para a educação? O que implicou? Eu preferia chamar de impactos do que de contribuições. Contribuição, a gente fala assim, porque é um período, a gente não pode negar. Mas tem alguma contribuição. Tem uma contribuição muito importante e surpreendente. Pela LDB de 61, o tempo de escolaridade obrigatória era só de 4 anos, que era o primário. A gente tinha antes o primário de 4 anos e o ginásio de 4 anos, o ginasial. Né? E entre um e outro havia um exame de admissão. Então a gente não tinha a unidade, a continuidade dos estudos. O estudo era cortado, ali você tinha um funil e poucos eram os que acediam para o segundo segmento fundamental, que era o ginásio. Antes da Lei 5692. A Lei 5692, isso era muito criticado pela esquerda, né? Porque queriam que fosse mais democrático o acesso ao ginásio. Então, por lei, eles extinguem o exame de admissão e estendem o período de obrigatoriedade para 8 anos. Isso é um ganho, porque a gente dobrou. Né? Isso não quer dizer que eles tenham garantido, depois a gente vai fazer um vídeo só sobre a relação entre gratuidade e obrigatoriedade. Isso não quer dizer que essa oferta tenha sido garantida, mas pelo menos em termos de legislação, né, no eixo normativo, isso foi uma conquista importante e às custas de pressão popular também, né? Então isso foi realmente uma contribuição. A gente amplia o tempo de escolaridade obrigatório de 4 para 8 anos. Outra coisa, então, que essa lei faz é extinguir o exame de admissão e tornar um período contínuo
do que eram antes o primário e o ginasial, fazendo tudo ser o que eles chamavam de primeiro grau. Né? Eles chamaram de primeiro grau esse período, e o segundo grau é o que hoje é ensino médio e que antes era o colegial, né? Que era dividido em clássico e profissionalizante. Não, era o clássico, o científico, que era o ramo, o clássico científico era o ramo propedêutico, né? E o ramo finalista, que tinham o agrícola, industrial, comercial e o curso normal. Então eles transformam isso tudo, isso é uma inovação também do período da ditadura. Eles criam o segundo grau, que tinha uma característica única, porque antes o ensino médio, né, ele era, desde a era Vargas, muito claramente dualista. Então você tinha um ramo propedêutico, ou seja, para a continuidade dos estudos, que preparava, que dava uma boa formação, uma formação geral sólida, que preparava os estudantes das elites para a continuidade dos estudos no ensino superior. E tinha um ramo finalista, que preparava diretamente para o mercado de trabalho. Dando profissões concomitantes com o segundo grau? Não. Durante a era Vargas e até a década de 60 não era assim. Eram dois ramos totalmente diferentes. Então quem fazia a escola técnica não tinha formação geral, né? Inclusive só em 61 é que eles passam a ter direito de fazer vestibular, porque antes eles nem podiam fazer vestibular. Na década de 40, 50 eles não podiam fazer vestibular, quem fazia o ramo técnico. Então isso sempre foi uma questão, depois a gente vai fazer um videozinho só sobre a história do ensino médio, da formação profissional no Brasil. E aí eles criam então, para dizer que eles não eram, que eles eram muito democráticos e não queriam fazer uma ditadura e principalmente não tinham uma educação dualista, uma educação para as elites, uma educação para os filhos das camadas populares. Fingir que ia romper com o dualismo, né, no caso. Exatamente. O que eles fizeram então? Fizeram um segundo grau, onde a formação geral e a formação profissionalizante era concomitante. E o profissionalizante era obrigatório e compulsório, todos tinham que fazer. Na realidade isso não funcionava, depois a gente vai ver no vídeo sobre essa questão. E, bom, basicamente isso, a gente resumidamente, foi isso que foi a Lei 5.692. Além disso, outra coisa que a gente tem que falar também, em termos de conteúdo, eles fixavam também as disciplinas de moral e cívica. Com certeza, para servir ao governo, para servir de propaganda com certeza, para o governo militar. E também incluíram, tem algumas outras diferenças em relação ao currículo também. O currículo era muito controlado. Mudou bastante. E justamente as várias disciplinas também foram tiradas, né, para poder entrar essas daí. Exatamente. Disciplinas de sociologia, foi um currículo justamente aquilo. Cada governo, ainda mais o governo ditatorial, vai tentar usar a educação a seu favor. A educação vai ser a propaganda do governo. Então, as disciplinas que vai ser trabalhada ali, a forma de controlar a categoria dos docentes, a forma de controlar também os discentes e tudo mais, vai servir de como? Formar alunos e cidadãos que contribuam e que tenham conhecimento servindo ao modelo do regime. Então foi justamente por isso, esse controle na educação de forma geral foi para isso. E foi isso, fiquem ligados nos próximos vídeos, dê like nesse daqui e se inscreva no canal. Tchau! Tchau.